Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 28 de outubro. Você vai ver nessa edição que a CPI da Covid entregou a autoridades o relatório produzido pela comissão. A votação da PEC dos precatórios ficou para a semana que vem na Câmara. E com a sanção de uma lei estadual, o uso da máscara deixou de ser obrigatório na cidade do Rio de Janeiro. Como já era esperado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros. Essa é uma forma de tentar segurar o aumento dos preços dos últimos tempos. A Selic subiu 1,5 ponto percentual. O Comitê de Política Monetária, o Copom, realizou mais um aumento da Selic. A taxa básica da economia passou de 6,25% para 7,75% ao ano. Foi a sexta elevação consecutiva e a maior deste ciclo de alta. Agora a Selic atinge o maior patamar em 4 anos. A meta do Banco Central é conter a inflação. A prévia da inflação oficial, o chamado IPCA 15, divulgado na última terça-feira, mostrou alta de 1,20% em outubro. Foi a maior variação para um mês de outubro desde 1995. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 8,30% e em 12 meses de 10,34%. Senadores entregaram ontem ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o relatório da CPI da pandemia. O documento também será entregue aos Ministérios Públicos Estaduais, Tribunal de Contas e ao presidente da Câmara dos Deputados. 10 parlamentares estiveram presentes na audiência com Augusto Aras na manhã desta quarta-feira. Na entrega do documento, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, disse que os membros da comissão não querem vingança e sim justiça pela morte de 600 mil pessoas no Brasil durante a pandemia. Um caos instalado no Brasil na área sanitária e que a gente confia no trabalho da Procuradoria-Geral e dos membros do Ministério Público Federal para que a gente não quer vingança, a gente quer justiça. E as pessoas que são responsáveis ou possivelmente contribuíram para que isso acontecesse possam ser julgadas pela justiça dos homens primeiramente. O Procurador-Geral da República recebeu o documento e afirmou que analisará a denúncia. Aras disse ainda que o trabalho da CPI já produziu resultados e com a chegada do material referente às pessoas com foro privilegiado, será possível dar andamento célere à investigação. A chegada do material referente às autoridades com prerrogativa de foro certamente contribuirá para que a Procuradoria-Geral da República, com todos os seus membros, sob a nossa coordenação, possamos dar a agilidade necessária à apreciação dos fatos apurados por Vossas Excelências e dar a qualificação jurídica que porventura possamos encontrar e seja civil e penalmente e administrativamente puníveis. Os membros da CPI confirmaram ainda para esta quarta-feira a entrega de documentação referente às pessoas que devem ser investigadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao ser informado pelos senadores de que cópias do relatório serão enviadas aos Ministérios Públicos nos estados, o Procurador-Geral da República concordou com a medida e disse que isso deve racionalizar o trabalho, o que deve dar mais rapidez e assertividade na investigação. Nós comunicamos ao Procurador-Geral da República que nós iríamos fatiar a investigação e mandaríamos para a Procuradoria-Geral da República apenas aqueles investigados, que tivessem foro especial compatível com o foro da Procuradoria-Geral da República. Acertamos que faremos a entrega e o encaminhamento também para as demais instâncias do Ministério Público, para a Procuradoria da República, aqui no Distrito Federal, onde inclusive já se encontra um procedimento em relação ao general Eduardo Pazuello, onde está inclusive o procedimento em relação a Precisa Medicamentos. A Procuradoria ao Ministério Público Federal do Amazonas, aonde deve ser repartida a competência de foro no caso do próprio general Pazuello, no que tange ao crime lá cometido, a senhora Mária Pinheiro, a senhora Nise Yamaguchi. A Procuradoria da República, ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, no que tange aos hospitais federais do Rio de Janeiro. Ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual de São Paulo, no que tange em relação ao caso Prevent Senior. Após o encontro com Aras,
os membros da CPI se reuniram com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito das fake news. Aqui com o doutor Alexandre de Moraes, com o ministro Alexandre de Moraes, em primeiro lugar, viemos agradecer o compartilhamento das informações relativas ao inquérito das fake news, dar notícia dos 2 depoimentos que recolhemos no âmbito da CPI, do senhor Luciano Hang e do senhor Otávio Facuri, em especial do senhor Otávio Facuri, foi muito esclarecedor sobre a atuação criminosa em relação às fake news, e também dar notícia sobre a medida cautelar que nós interpusemos em relação à última live do presidente da República, a qual o ministro Alexandre de Moraes informou que está sob a mesa, já está sob a sua mesa para o devido despacho. O senador governista Marcos Rogério criticou as entregas do relatório e disse que a CPI desperdiçou 6 meses de trabalho ao se omitir e impedir investigações. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, criticou o indiciamento de deputados pela CPI da pandemia. Lira afirmou que em um Estado democrático de direito, nenhuma autoridade pode atuar como fez o relator da CPI, uma vez que indiciar parlamentares por opiniões emitidas fere direitos constitucionais como a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar. O presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal contra a quebra de seu sigilo decretada pela CPI da Covid. A medida foi aprovada pela comissão parlamentar antes do encerramento dos trabalhos, depois que o presidente divulgou uma informação em uma live associando a vacina contra a Covid ao risco de infecção pelo vírus da AIDS. O desemprego recuou 0,5 ponto percentual e agora atinge 13.700.000 pessoas. Segundo o IBGE, em um ano, o número de brasileiros ocupados avançou. No trimestre encerrado em agosto, o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 13,2%, um recuo em relação aos 13,7% apontados até o fim de julho. O resultado, divulgado pelo IBGE, mostra que 13.700.000 brasileiros apareciam como desocupados no período. Já entre maio, junho e julho, eram 14.100.000 pessoas sem trabalho. Os dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua revelaram que o número de pessoas ocupadas está em 90.200.000. Esse resultado indica um avanço de 4%, com mais 3.400.000 no trimestre. Com isso, o nível de ocupação subiu para 50,9%, o que indica que mais da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. Em um ano, o balanço de ocupados avançou em 8,5 milhões de pessoas. Mas, apesar da ocupação crescer, o rendimento médio não acompanhou, já que mostra uma redução de 4,3% no trimestre encerrado em agosto e de 10,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A Câmara adiou a votação da PEC dos precatórios, que estava marcada para ontem. A medida aumenta o limite de gastos do governo federal, além do orçamento, para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil e aumentar o volume de emendas parlamentares. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, informou que a votação deve ficar para a semana que vem, na quarta-feira. A proposta limita o pagamento de precatórios e revisa o cálculo de reajuste do teto de gastos. O pagamento estimado de precatórios para este ano é de 54,7 bilhões de reais e, sem a aprovação da PEC, pode subir para 89,1 bilhões no ano que vem. Os precatórios são dívidas do governo com pessoas físicas ou jurídicas com sentença judicial já definida, onde o poder público foi derrotado. A PEC foi aprovada com alterações na comissão especial na semana passada. O relator da proposta no plenário, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, ainda faz alterações no texto e se reúne com deputados da base do governo e da oposição para explicar e buscar consenso entre as partes. Além de limitar o pagamento dos precatórios, a PEC possibilita o pagamento temporário do programa Auxílio Brasil no valor de R$ 400 a cerca de 17 milhões de brasileiros, já que deve gerar uma folga de 40 a 50 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. A Câmara dos Deputados aprovou a lei de criação do Auxílio Gás. O projeto determina que a cada 2 meses, 2 milhões de famílias de baixa renda recebam R$ 100. O valor será dado preferencialmente às mulheres chefes de família durante os próximos 5 anos. Para entrar em vigor, falta apenas a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje tem pagamento de mais uma rodada do auxílio emergencial. Dessa vez para os nascidos em agosto. O saque da 7ª parcela vai ser liberado para esse grupo a partir de 12 de novembro. A Caixa também paga hoje a 7ª parcela do auxílio para quem faz parte do Bolsa Família e tem um número de identificação social NIS com final 9. Chuvas volumosas vão continuar em grande parte do país. Em algumas regiões do Sudeste, choveu mais de 40 milímetros em apenas uma hora. Vamos conferir como é que fica o tempo hoje em algumas cidades do país. São Paulo amanheceu chuvosa, céu nublado, o tempo deve continuar assim durante todo o dia e a máxima não passa de 21 graus na capital paulista. No Rio de Janeiro o tempo também continua encoberto, chuva a qualquer hora do dia e máxima um pouco maior, de 24 graus. Em Macapá o dia vai ser quente e os termômetros podem registrar até 36. Em Vitória, capital do Espírito Santo, a temperatura pode chegar a 27 graus, mas com aumento de nuvens existe possibilidade de chuva durante a madrugada. Em Maceió, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia e a capital alagoana pode registrar até 29 graus de máxima. A gente vai para o intervalo, na volta você vai ver que com a sanção do governo estadual, o uso de máscaras deixa de ser obrigatório na cidade do Rio de Janeiro. Até já! Às 8h45 no horário de Brasília, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionou a lei que permite que as cidades do estado flexibilizem o uso das máscaras contra a Covid. E dessa forma, a proteção deixa de ser obrigatória em locais abertos na capital fluminense. Segundo o governador Cláudio Castro, a medida foi tomada graças ao avanço da vacinação e também devido ao baixo índice de transmissão em todo o Rio de Janeiro. Na capital, de 6,7 milhões de habitantes, será permitida a reabertura de casas noturnas e de shows com 50% da capacidade. Desde setembro, a Prefeitura do Rio exige um comprovante de vacinação para a entrada em alguns lugares, como pontos turísticos, academias e cinemas, mas não em bares e restaurantes. Mais de 68 mil pessoas morreram de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, que apresenta uma taxa de mortalidade de 394 a cada 100 mil habitantes, superior à média nacional de 288. O número diário de mortos despencou nas últimas semanas devido ao avanço da imunização no estado. Mais de 65% das pessoas estão totalmente vacinadas na cidade do Rio. A Justiça suspendeu o decreto que retirava a obrigatoriedade do uso de máscaras na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. A Prefeitura informou que vai recorrer da decisão. O Ministério Público catarinense obteve a medida liminar para suspender de imediato os efeitos do decreto municipal de Criciúma, que dispensa o uso de máscaras nos ambientes externos da cidade. A norma municipal sustenta o Ministério Público de Santa Catarina é ilegal por contrariar a lei federal e o decreto estadual, que fixam regras para o combate à pandemia. A ação ainda depende de decisão judicial. A medida liminar atendeu os pedidos da 5ª Promotoria de Justiça de Criciúma na ação ajuizada na manhã desta terça-feira. A decisão do juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Criciúma também determinou, como requereu o Ministério Público, a ampla divulgação da medida liminar, alertando a sociedade sobre a necessidade do cumprimento das medidas previstas nas normas estaduais. A Justiça também fixou, para caso de descumprimento da decisão, multa diária no valor de R$10 mil até o limite de R$300 mil, que pode ser estendida pessoalmente ao agente público responsável. A decisão ainda é passível de recurso. Vale lembrar que a medida começou a valer a partir da última sexta-feira, quando o prefeito Clésio Salvaro publicou no Diário Oficial do município que estava revogando a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre nos parques públicos, desde que a pessoa tivesse a única dose ou as 2 doses da vacina contra a Covid-19 no esquema vacinal após 14 dias. Esse decreto, portanto, o Ministério Público de Santa Catarina acaba de revogar. Os números da Covid no Brasil voltaram a subir e novamente foram registradas mais de 400 mortes em um dia, mas a média móvel apresenta tendência de estabilidade.
O Ministério da Saúde confirmou mais 433 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total chega a 606.679 vítimas da doença no país. Também foram confirmados mais 17.184 novos casos de um dia para o outro. Com isso, mais de 21.766.000 diagnósticos já foram confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes pela doença no país está em 350 óbitos por dia. Ficou abaixo de 400 pelo 16º dia seguido. Mas com uma redução de 11% em relação a 2 semanas atrás, a curva apresenta tendência de estabilidade. O mesmo acontece com a média móvel de casos, que está em 12.240 registros diários. Com uma variação de 6%, está estável pelo segundo dia, depois de 15 dias em queda. Já no mapa que mostra a variação da doença por regiões, hoje 5 estados apontaram alta nos óbitos pela Covid: Acre, Ceará, Paraná, Rio Grande do Norte e Tocantins. Em estabilidade estão 12 unidades da federação e 10 estados apresentaram queda nas mortes: Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Roraima e Sergipe. Mais de 53% da população brasileira já está totalmente imunizada contra a Covid. Cerca de 275 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 154 milhões de pessoas tomaram uma das doses das vacinas disponíveis, ou 72,2% dos brasileiros. Mais de 113 milhões tomaram a segunda dose ou dose única, o que dá 53,2% dos brasileiros, e aí a dose de reforço já foi aplicada em mais de 7 milhões e 700 mil pessoas, ou 3,6% da população. Em um único dia, foram aplicadas mais de 1 milhão e 716 mil doses de vacinas contra a Covid. O FBI divulgou imagens de uma das maiores operações já produzidas contra a chamada Dark Web. No vídeo é possível ver imagens da operação que prendeu quase 150 pessoas que compraram ou venderam drogas ou armas nesta internet obscura. Denominada Dark Hunter, a série de ações isoladas, mas complementares, foram realizadas em 9 países. A ação policial foi desenvolvida após o desmantelamento da plataforma Dark Market em janeiro na Alemanha, considerada por investigadores o maior ponto de vendas no mercado clandestino cibernético. Alguns detidos foram considerados alvos de grande valor pela Europol. Os agentes também confiscaram 26,7 milhões de euros em espécie e em moedas virtuais, além de 45 armas e 234 quilos de drogas. Através da Dark Market, eram vendidos dinheiro falso, drogas de todo tipo, dados de cartões de crédito roubados ou falsificados, chips anônimos e até vírus de computador. A Dark Web, uma versão paralela da web que garante o anonimato dos usuários, é cada vez mais perseguida pela Polícia Internacional. Durante uma reunião de diplomatas na sede das Nações Unidas, um dinossauro invadiu a cúpula para pedir que os humanos parem de inventar desculpas e comecem a trabalhar contra as mudanças climáticas. Um visitante inesperado em uma reunião de diplomatas na sede das Nações Unidas. Vou falar a verdade. Vocês têm uma grande oportunidade agora. À medida que reconstroem suas economias e se recuperam da pandemia, esta é a grande chance da humanidade. Então aqui está a minha ideia. Não escolham a extinção. Salvem sua espécie antes que seja tarde demais. É hora de vocês humanos pararem de inventar desculpas e começarem a fazer mudanças. A campanha foi lançada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, antecipando a Conferência de Mudanças Climáticas da COP26. Vocês estão caminhando para um desastre climático, e mesmo assim, todos os anos, governos gastam centenas de bilhões de fundos públicos em subsídios a combustíveis fósseis. Imaginem se tivéssemos gasto centenas de bilhões por ano subsidiando meteoros gigantes. Isso é o que estão fazendo. Pensem em todas as outras coisas que vocês poderiam fazer com esse dinheiro. Em todo o mundo, as pessoas vivem na pobreza. Vocês não acham que ajudá-los faria mais sentido do que, não sei, pagar pela morte de toda a sua espécie? A conferência sobre a mudança climática COP26 vai acontecer em Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro.
Uma eleição feita pela revista japonesa Boxing Magazine escolheu o pugilista brasileiro Éder Joffre como o melhor peso-galo de todos os tempos. Após a recente indicação de Éder Joffre ao Hall da Fama do boxe, o lutador conquistou mais uma homenagem. Mesmo concorrendo contra o seu rival japonês Fighting Arada, que foi o único a vencer o brasileiro em 2 ocasiões, Joffre foi eleito o melhor peso-galo da história do esporte. O reconhecimento é mais do que justo. Afinal, Joffre foi tricampeão mundial na categoria e tem no currículo 81 lutas, com 75 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. O pugilista ficou em primeiro lugar na lista, seguido por Carlos Zarate, Rubens Olivares e Panamá El Brown. Em comparação e reconhecimento pela atuação do pugilista, a Casa da Moeda e o projeto Memorabilia do Esporte lançaram uma série de medalhas cunhadas em ouro, prata e bronze. Alguns esportistas do país já foram homenageados pela coleção, e Éder Joffre, claro, não poderia ficar de fora. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, 10 da manhã, tem outras informações com a Patrícia Velenic. E no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia.